Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso curso aqui específico para o concurso de outorga de delegações de notas e de registro desse belíssimo estado aí, que é o Alagoas, né, gente? É um concurso muitíssimo esperado, até porque é o primeiro concurso. Então, desde 88, eles estão abrindo concurso agora, um concurso que vem sendo suspenso aí por causa de alguns probleminhas no edital, mas como diz o outro, acho que agora vai. Né? São 212 vagas, né, ao todo, sendo que 142 vagas serão para provimento e 70 vagas para o concurso de remoção. Meu nome é Marta, eu sou coordenadora e professora de cursos e pós-graduações, eu sou também coordenadora e autora de obras jurídicas e eu sou tabeliã. E nesse curso aqui eu vou ministrar com vocês por hora a matéria de tabelionato de protesto e a matéria de registro civil das pessoas naturais. Pessoal, então a gente vai ter aí comigo um tabelionato e um ofício de registro. E as outras matérias, quem vai ministrar com vocês é o professor Tiago, que vocês vão adorar o Tiago também. Então, essas aulas, gente, elas são no formato teoria e questão. Por que teoria e questão? Porque pela nossa experiência, é um formato ideal. A gente já vem abrindo cursos específicos ali desde o cartório do Rio de Janeiro. Então, realmente é um formato ideal, até pelo feedback que a gente recebe. Por quê? Porque ele faz uma revisão bastante efetiva, tá? A gente não tem como colocar num curso específico rápido, né, tudo que a gente vê ali no curso completo. Então, a gente faz uma revisão que é efetiva também, tá? Não se preocupem, vocês vão ver praticamente todo o edital, e assim permite ali a gente aproveitar a matéria de uma melhor forma. Eu vou explicar já já como que a gente vai fazer isso. Então, a gente vai englobar aí bastante conteúdo, o maior número de temas e o melhor, de uma forma bem dinâmica, tá? Além disso, gente, o intuito desse formato aqui, né, é dar um direcionamento aos estudos. Por mais tempo que a gente tenha para estudar, ou quem não tem tempo para estudar, a gente tem que direcionar. Porque mesmo que você tenha todo o tempo do mundo, fica praticamente impossível você ver a fundo todas as matérias. Né? Até porque você tem que revisar. Se você não revisa, você não vai entrar aqui. Né? Então, a gente vai ver também o que tem caído nos últimos concursos. Isso ajuda você a direcionar. Você pode fazer isso treinando questões em casa também. Tá? Então, esse modelo, ele ajuda, além de tudo, a fixar o conteúdo de uma forma menos árdua, vamos dizer assim, né? Porque você vai estar vendo ali teoria e praticando essa teoria com as questões. Um recado muito importante aqui, antes da gente começar, né, que vocês já devem estar estranhando que a gente colocou aqui, Código de Normas de Alagoas. Deixa eu explicar para vocês a nossa estratégia diante até da instabilidade ali desse edital. Olha só, a gente, como eu falei para vocês, né, a gente já tem tido cursos específicos aqui, então tivemos Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, esse por último agora de Minas Gerais. Todos os estados pedem código de normas. E todos os cursos que a gente traz aqui específico, a gente traz os códigos de normas, tá? Nesse curso específico de Alagoas, o CNJ soltou agora um comunicado dizendo que não cairia a consolidação normativa notarial e registral do Estado de Alagoas, da Corregedoria, né, Geral do Estado de Alagoas. Esse é o nome ali do Código de Normas. Cada código tem um nome, mas não importa, tá? Só para você saber. E ele diz que ele não seria cobrado. Então, quando a gente lê esse não seria cobrado, a gente vê questionado, né? Então, ali não vai cair uma questão, olha, no artigo fale disserte sobre o artigo tal da consolidação normativa. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que na segunda fase, então, em questões dissertativas, na própria dissertação, inclusive na peça prática, você não vai fazer uma peça prática, gente, sem saber ali como é que funciona no estado de Alagoas. Né? Porque a gente existem muitos diferenciais. Alguns códigos são praticamente cópias da lei federal. Vocês vão ver que quem estudou para o Rio Grande do Sul, esse código de Alagoas está praticamente idêntico, né? E falando nisso, consequentemente, também quem viu
ele está muito parecido com a lei federal. Então, isso vai facilitar sobremaneira aqui nosso estudo. Mas o que eu quero dizer para vocês, a gente tem que pensar além. Tá? Então, a gente tem que pensar no diferencial do candidato, do nosso aluno. E talvez o candidato não tenha essa malícia para perceber que é necessário você mostrar ao examinador que você sabe o funcionamento dos cartórios do estado que você vai prestar. Gente, ainda mais com o presidente da banca, que é de São Paulo, já foi, inclusive, de bancas de São Paulo, e ele sempre questiona a questão de código de normas, tá? Então, não vai cair de acordo com esse comunicado, pode ser que mude. Então, a gente também está querendo resguardar você para eventual mudança. Então, o examinador pode não questionar, mas a sua resposta, então, numa eventual segunda fase, numa eventual prova oral, necessariamente deve apresentar as normativas aí e atualizadas. Não adianta você falar que existe de provimento lá de 1990, porque tem uns de Alagoas de 1990, obviamente estão revogados, tá? Tacitamente, né? Pense bem quantos diplomas já passaram por ali. E quantos provimentos do CNJ também para regulamentar tal matéria. Tá? Então, deixa eu dar um exemplo na prática do que eu estou querendo dizer para vocês. Vamos supor que, numa segunda fase, numa prova oral, o examinador te pergunta sobre a questão da contagem do prazo do protesto. Então, você sabe que o prazo do protesto, o protesto é tirado de acordo com a lei federal, a lei 9492, que rege o protesto, ele é tirado 3 dias úteis contados da protocolização. Isso está lá no artigo 12. Só que vários códigos de normas, né, até para o protesto ficar mais efetivo, né, uma forma mais justa, assim, tanto para o devedor, para ele conseguir ali pagar a dívida, como até para o credor que ele quer receber. Então, um dia a mais, um dia a menos, vários códigos hoje a gente tem que conta, se não é da protocolização, é da intimação do título. Tá? Então, por exemplo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Alagoas. Então, você vai complementar a sua resposta dizendo: Excelência, segundo o artigo 12, blá, 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 que eu acabei de falar. Todavia, o código, no estado do Alagoas, a gente tem uma contagem de prazo diferente, que são 3 dias contados da intimação. Então, assim, a gente tem que pensar no diferencial para sua resposta ficar realmente mais além do que a do seu candidato, tá? Com isso, você não está perdendo tempo, você está ganhando pontos. Então, a estratégia do curso aqui, eu e o Thiago, a gente decidiu, a gente optou por trazer as normas, até porque não vai prejudicar vocês em nada, né? Muito pelo contrário, lá na frente, nas fases posteriores, vão te ajudar sobremaneira. E que até para a gente, seria muito mais simples a gente tratar, né, só da legislação federal. A gente tem vários estudos aqui das normas para poder encaixar junto e facilitar ao máximo para vocês ali que não podem perder tempo nessa fase. Então, esse trabalho deixa com a gente, tá? Então, realmente estamos pensando em vocês, no seu diferencial, né? E, além do mais, quem está acompanhando, como eu falei, esse edital, sabe das instabilidades dele, sabe que ele já foi questionado várias vezes, continua sendo questionado, e tendo assim, digamos, vai e volta de decisões, não é difícil que venha novamente um comunicado dizendo que sim, que cairá a consolidação normativa. Por isso que vocês vão estar aqui resguardados também, tá? Então, para prevenir a gente dessas surpresas aí, a gente traz o código de normas. Tá bom? Eu vou dar até outro exemplo prático também do que aconteceu. Eles disseram que cairiam 10 questões de registros na prova. Tá? Então, seriam divididos aí entre, de todas as matérias, cada um 10 questões. Gente, pensa bem. 10 questões de conhecimentos gerais igualar a 10 questões de registros, ou 10 de penal igualar a 10 de processo penal, fica uma coisa totalmente incoerente. Então, isso também já caiu. Eles vão rever essa questão. Tá bom? Então,
Fica aí mais um motivo para a gente estudar a consolidação. Pode ser que volte, pode ser que não. De qualquer forma, se não voltar, né, se não suspender essa decisão aí de não cair o código, você já está resguardado para a segunda fase e para a prova oral. Tá? Além de tudo, continuando aqui o curso, né, teoria e questões, então ele vai te dar também uma visão das normativas estaduais. Pessoal, notícia boa, já tinha adiantado para vocês, né? Eu vou começar a falar hoje de protesto. E o Código de Normas de Alagoas, ele está praticamente a cópia da Lei 9492, com alguns detalhezinhos, né, a mais que eu vou trazer para vocês. Mas quem está craque já na Lei 9492 vai aproveitar bem o curso até para fazer uma revisão mesmo. Tá? Quem está começando agora não tem problema nenhum, também vai aprender. Então, é muito tranquilo, tá? O que tiver de igual eu vou trazer, eu vou falar, ó, artigo, vamos pôr X, artigo 1º da Lei 9492, ele está idêntico ao artigo 2º da Consolidação Normativa. Então, eu vou falar, vou deixar anotado aqui para vocês. Eu que tiver de diferente, é óbvio que é aí que eu vou falar mais ainda, tá? E a melhor notícia, né? Eu trouxe a boa notícia que ele está praticamente a Lei 9492. A melhor notícia é que o Código de Normas de Alagoas ele está idêntico, praticamente uma cópia do Rio Grande do Sul. Então, você que fez a prova do Rio Grande do Sul vai trazer aí mais facilidades para você, tá? Só para você saber o que eu estou falando, é essa consolidação normativa aqui, ó, o provimento 16. Saiu agora, coisa de uma semana, mais, sei lá. Mas, enfim, setembro de 2019. Tá, gente? Então, considerou-se mesmo uma necessidade, né, em razão dos provimentos esparsos que a gente tinha aí, uns até muito revogado. Então, uma necessidade de aglutinar e sistematizar e facilitar consultas, né, às normas legais ou infralegais que regem a atividade notarial e registral e também, né, as interpretações que sobre elas imprime a Corregedoria Nacional de Justiça. Por isso é que eu falo da importância, tá bom? Otimizando aí o cumprimento das regras, né, não só na prática, mas também na prova, porque você que vai estar na prática do cartório, você precisa saber antes de passar também. Outra questão, gente, por que a gente coloca também a teoria aqui no curso, né? Porque eu acredito que se for para trazer só questões respondidas já nas aulas, porque aqui é um curso online, então a gente já tem que, né, ser uma coisa mais prática, não é um bate-papo aqui. Então, para trazer as questões respondidas, eu penso que aí você consegue fazer um treino bem mecânico na sua casa. Então, é importante também a teoria, né, e questões. E aí eu vou te dar 3 motivos. O primeiro a gente sabe, sim, cai mais lei seca na prova, mas em outras não, tá? Então, mesmo na primeira fase, existem outros concursos que têm pego várias pessoas de surpresa. Vou dar um exemplo, do Rio de Janeiro. Tá? O Rio Grande do Sul ou o Paraná, um desses dois. Acho que o Paraná. Então, a gente sempre coloca teoria e questões até para ajudar você. Aí já estou adiantando o outro motivo, tá? Para a segunda fase e terceira fase. Ninguém quer passar só na primeira. Se você ficar passando só na primeira, isso vai te gerar uma certa frustração. Então, você tem que pensar no concurso como um todo, né, gente? Você tem que fazer esse estudo ali como um todo. O outro motivo é que as leis registrais e notariais, notadamente a principal delas, que é a Lei 6.015 de 1973, né, ela tem vários dispositivos ali revogados tacitamente. Por quê? Porque vários diplomas ali passaram depois de 1973. Inclusive, olha aí o Código Civil, o novo CPC, que tem várias coisas novas, atribuições, né, dos notários, registradores aí, então, por exemplo, homologação do penhor legal, uso campeão extrajudicial, né? E com isso tivemos você que só lei seca, né, e não vê teoria, ficaria muito prejudicado em razão dessas revogações tácitas que você ainda está achando, né? Quem lei seca acha que está lá bonitinho, intacto. E o outro era o que eu já adiantei, né? Vai te ajudar para as outras fases do certame. Pessoal, quem que vai fazer a banca é a VUNESP, né? A VUNESP tem uma super tradição em concursos de cartório, diferente ali
do Cetro do Rio de Janeiro, que só fez duas agora, né? Com o outro do Rio de Janeiro, duas. Então, a VUNESP fica bem tranquilo a gente ter mais segurança ali para falar, porque ela não muda muito o estilo de prova, não. Tá? Então, é sempre aquilo, e tem várias bancas também que pedem de forma similar à VUNESP. IESES, a Consulplan também, tá? Então, certamente vai seguir o mesmo formato de questões. E a gente vai trabalhar com grande parte de questões da VUNESP, mas não só dela, tá? A gente vai também trazer outras desse perfil da VUNESP, como eu falei para vocês, IESES, Consulplan, algumas outras. Tá? Da mesma forma, aconselho você a fazer isso em casa também quando você estiver treinando questões. Sempre digo que a diversidade é muito enriquecedora. E aí, pessoal, temos livros de questões, mas também fiquem à vontade, tem sites, né, que vendem questões aí, mas o importante é você treinar para essa fase bastante questões. Esse livro meu eu queria recomendar, mas ele está esgotado, então eu vou recomendar outro, que também é o Revisar os Cartórios, e aqui abrange todas as matérias, tá? Eu escrevo também a parte de direito notarial e registral também. Esses aí são os meus filhotes, já estamos na maioridade, mas não vou falar deles aqui para vocês, para a gente não perder tempo. Tem um para cada modalidade aí. Então, vamos já quase começar. Primeira dica que eu dou para vocês aqui, para os hiperativos como eu sempre brinco, né? Usem, gente, é essencial, eu acho. Pelo menos eu achei uma excelente ferramenta essa questão do acelerador de vídeos. Muita gente ainda não sabe, né? Então eu gosto de falar aqui. Isso vai otimizar bastante seu tempo, sem prejudicar o conteúdo. Às vezes até é bom também para a questão da dispersão, né? Tem muita gente que dispersa muito em questão de vídeo. Então, eu acho que, como você tem que estar muito focado por causa que está acelerado, você tem um pouquinho mais de atenção. Então, se você não souber, ó, tá embaixo aí da sua tela. Eu não sei se é do lado, eu acho que é do lado direito, tá? E aí tem várias, você pode regular ali a velocidade dela para mais. Eu estou dizendo que é bom para mais, mas tem para menos também, caso você necessite. Que mais, gente? Outra questão muito importante. A gente vai trabalhar bastante aqui com diálogo de fontes. Essa é uma estratégia que eu uso tanto nas minhas outras aulas quanto nos meus livros. Por quê? Porque fazendo diálogo de fontes, nós entrelaçamos os diplomas, né? Você consegue matar ali vários assuntos do direito, como, por exemplo, civil, processo civil, vai te facilitar o entendimento sobre o tema. Você vai conseguir ver um maior número de temas, né? O estudo vai ficar muito mais completo, seu material vai ficar muito mais rico. E melhor ainda, como eu sempre falo, pensando em fases posteriores, vai te dar uma ótima base, um esqueleto ali até para a sua dissertação. Por quê? Porque, gente, hoje é muito tendência as bancas pedirem essa mescla, né, de diplomas que entrelaçam com direito notarial e registral. Não se estuda direito notarial e registral sozinho. Então, por exemplo, direito civil, né, algum tema que encaixa ali nos dois, direito notarial e registral e direito civil. Também acho que agora vai ser super tendência a questão de CPC na dissertação. Por quê, gente? Porque com o novo CPC lá de 2015, o código, vocês sabem, ele é marcado pela desjudicialização, né? Falando em desjudicialização, obviamente te remete à parte extrajudicial, a cartórios. Então, temos aí, já citei, né, homologação de penhor legal, ata notarial, uso capião extrajudicial. A gente vai ver também, tem questões de protesto hoje no novo CPC, que foram muito bem regulamentadas, tá? Então, pensem nisso também. Pensa que bacana, por exemplo, se pedir uma questão de desjudicialização e falar para você especificar a questão da mediação e conciliação em cartórios. Olha que tema super da hora, não só na parte de direito notarial registral, mas no direito como um todo. Aliás, tem um livrinho já saindo do forno que eu escrevi sobre a temática em coautoria. Já também, quando sair, eu aviso para vocês. Tá bom, gente? Então, sempre façam esse diálogo de fontes.
Sem falar também na sua prova oral. Sua prova oral não tem que ser uma prova, tem que ser um bate-papo com o seu examinador, tá bom? Então, o que é isso, diálogo de fontes, para quem não está acostumado com as minhas aulas ainda? Quando a gente trata de um dispositivo da lei de protesto, né, ou da lei de registro, da lei 6.015, que a gente vai tratar no que se diz respeito ao registro civil das pessoas naturais, a gente vai trazer toda a legislação esparsa, periférica, que trata daquele tema, e aqui, obviamente, estou incluindo as normativas estaduais. Claro, se dispuser ali dessa tema, se as normativas dispuserem dessa temática, tá? Vamos começar a ver, que eu acho que eu tenho um tempinho ainda, tenho 9 minutos, olha lá. Diálogo de fontes no protesto, a gente vai começar hoje a ver protesto, tá? E aí você já vai deixar o seu material separado aí. Hoje, gente, para que você, futuro tabelião, né, faça uma prova diferenciada, ou para que você, tabelião, já que atua na área, exerça o seu papel, né, a sua atividade aí tabelioa na sua plenitude, você não deve mais só entender do direito cambiário e do direito empresarial. Muita gente só vincula ainda, né, ainda tem essa mentalidade de vincular só o protesto com esses direitos, o cambiário e o empresarial. Por que isso, gente? Porque o protesto, protestava-se basicamente títulos de crédito. E hoje não é assim, hoje você protesta qualquer coisa. Depois a gente vai tratar aqui da questão até da evolução dos conceitos de documento de dívida. Hoje a gente tem um conceito super amplo de documento de dívida, tá? Então, para você ter uma ideia, protesta-se até contratos de locação, encargos condominiais, contratos de honorários advocatícios, qualquer um contrato que a gente vai ver os requisitos ali em momento oportuno. Então, o protesto hoje, ele também tem que dialogar com o direito civil, né? A questão de obrigações, direito das obrigações lá no direito civil. Você pode falar, professor, mas o que tem a ver? Eu falei, vai ter tudo a ver. Ele vai, gente, na prática, e quando eu falo prática, eu também estou falando de prova, tá? Ele vai nos ajudar a resolver inúmeros problemas, notadamente ali nas questões de contratos, tá? Quem viu as minhas aulas ali na pós-graduação, eu tratei bem específico ali todos os requisitos que você imaginar dos contratos, dos protestos de contratos, né, de locação, de arrendamento mercantil, leasing, também protestável, honorários advocatícios, encargos condominiais, todos ali nos remetem ao direito das obrigações, tá? Direito civil falando ainda em contratos, aqui eu já falei para vocês, né, ainda mais agora com o conceito abrangente de documento de dívidas, a gente contrata, inclusive, assim, vários contratos mesmo. Tá? Depois eu vou deixar até para vocês uma decisão aí importante dos contratos de honorários advocatícios, porque eu sei que tem muito advogado me assistindo, então fique sabendo que você tem direito, sim, a reivindicar os seus honorários lá no cartório. Vou deixar depois para vocês a decisão, tá? Direitos reais também, como eu falei para vocês, protestos em encargos condominiais. Dialogar também com o processo civil, né? Só falando desse diálogo no âmbito do protesto, sem falar no RI, né, registro de imóveis, sem falar no tabelionato de notas, a gente tem aí vários diálogos do CPC com o protesto. Então, olha só, vocês devem saber de trás para frente os títulos executivos, tanto judiciais, ali do 515, quanto dos extrajudiciais do 784. Tá? Por quê? Porque eles são documentos de dívidas, né? E se obedecer ali, valorar os atributos, né? Certeza, liquidez e exigibilidade, obviamente eles podem ter ingresso hoje no protesto. E, claro, representáveis pecuniariamente, né? Falando em protesto, você tem que remeter ali, tem que ter em mente que tem que ter representação pecuniária. Ainda no Código Civil, hoje a gente tem o protesto de decisão judicial, vamos tratar também dela. Está expresso e detalhado hoje no novo CPC, tanto o protesto de decisão judicial de forma geral, quanto também de decisão alimentícia, né, de forma mais específica. Vamos ver em momento oportuno. E ainda, para complementar, né, eu falei dos títulos executivos extrajudiciais e esqueci de um que foi uma total inovação, que é o 78411. É o protesto
Na verdade, é considerado título executivo extrajudicial a certidão de emolumentos, tá? Então, depois a gente vê também, acho que nessa aula ainda é isso mais detalhado. Deixa eu tomar minha água aqui, gente, rapidinho. Olha lá. Também se dialoga o protesto com o direito tributário. Por que direito tributário? Porque hoje está pacificado no STF, tá? A gente tem até expressamente na Lei 9492, no parágrafo único do artigo 1º, que foi questionado, né? A constitucionalidade dele foi declarada e hoje aqui não tem mais discussão, protesta-se a CDA, a certidão de dívida ativa. Também vamos ver em momento oportuno. Tá? Se você quiser já deixar ali no seu código de normas para a segunda fase, a gente tem aí no artigo 1º, parágrafo único, até o 8º. Até o parágrafo 8º. E o direito do trabalho? Professor, o que tem a ver direito do trabalho com o protesto? Pessoal, antes da reforma trabalhista, a gente recebia muito decisão judicial trabalhista de ofício. Tá? Então, o juiz mandava ali de ofício para protestar. Hoje, a gente tem um dispositivo destinado ao tabelião de protesto na CLT. Acredite se quiser, hoje foi regulamentado, já também vou tratar dele com vocês, se você quiser adiantar, artigo 883-A da CLT. Existe uma diferença ali com o Código Civil, mas não se preocupem que a gente vai ver oportunamente. Também se protesta termo de conciliação da Justiça do Trabalho e o direito processual penal. Tem a ver também, você pode protestar, gente, uma sentença penal condenatória, obviamente, se ela tiver transitado em julgado no criminal, se ela tiver transitado em julgado no cível, porque, claro que ela precisa passar ali por uma liquidez, né? Então, ali, obedecendo os requisitos, você pode perfeitamente protestar a sentença penal condenatória, tá bom? Se você quiser olhar, eu sugiro a leitura do artigo 63 e 68 do CPP. Então, percebam que hoje a nossa atividade ela é muito jurídica, tá? Então, com isso, eu estou querendo dizer o quê? Que o tabelião não é apenas um mero escrevinhador, ele não é um simples redator de documentos, ele não é um mero batedor de carimbo e nem um chancelador apenas. Ele é um profissional de direito, ele é um jurista, titular da fé pública, tá? Cuja atividade fundada na independência e na confiança, na imparcialidade, né, no estado das pessoas, ela é pré-ordenada a garantir a segurança jurídica e a paz social. Deixa eu ver meu tempo, vamos lá. Outro ponto, gente, também, aproveitando aqui para dar dicas de estudo e deixar seu material separado. Nós tivemos uma proliferação de normativas do CNJ, né, da Corregedoria Nacional de Justiça do CNJ. Então, você que está começando, não vá para uma prova de cartório sem estudar os provimentos, resoluções, orientações e recomendações do CNJ. Eu até brinco, né? Se você for entrar na página lá do CNJ e pegar os provimentos, você vai ver que a maioria são destinados à atividade notarial e registral, tá? Existe há quem critique, né? Porque o CNJ vai tá legislando bastante, e há quem goste. Então, nosso foco não é isso aqui, a gente tem que estudar porque existem esses provimentos. Então, só para dar um exemplo, provimentos gerais, né, aqueles que aplicam ali a todos os tipos de cartório, sugiro a leitura do provimento 45, ele trata da escrituração e ele traz ali mais 3 livros que são obrigatórios em toda a atividade notarial e registral, tá? Não só num cartório e outro. Então, quando você estiver estudando a questão da escrituração em cada matéria, leia também o provimento 45, tá? Que mais? Protesto, né, que é a nossa matéria, 30, o provimento 30 e tinha até o 72. Temos agora, recentíssimo, provimentos 86, que trata da postergação, e 87, que trata da central, que eu vou falar aqui com vocês também. Registro Civil das Pessoas Naturais. Aí, gente, é uma infinidade, ficaria até amanhã falando deles, mas a gente vai vê-los especificamente nas aulas de registro civil da pessoa natural. Então, a gente vai fechar esse bloco aqui e no outro a gente já começa. Essas dicas que eu trago nessa introdução são bastante importantes, tá? Não é
não tá falando, não é conversa fiada. Então, eu espero trazer para vocês aí um maior número de informações possíveis, contribuir com o seu aprendizado e, principalmente, ali fazendo uma revisão efetiva dentro desse curto espaço de tempo. Então, vamos beber uma aguinha e a gente volta no segundo bloco. Pessoal, vamos lá. Tenham em mãos ali um vade-mecum, notarial registral, qualquer um que você prefira, e sim, também, a consolidação normativa do Estado do Rio Grande do Sul, se você quiser. Vou deixar anotado no material, tá? Mas eu acho importante. E aí a gente vai aproveitar melhor o curso dessa forma, vai ficar didático, né? Como eu falei para vocês, a gente vai trabalhar com diálogo de fontes, então é preciso ter pelo menos ali o vade-mecum. A gente vai abrir direito civil, a gente vai abrir processo civil, a gente vai abrir outras leis aí, tá? Lembrando sempre do nosso estudo globalizado. Se vocês não tiverem nenhum vade-mecum, eu vou indicar o meu, ele está na 6ª edição, ele é carinhosamente chamado pelos leitores de roxinho, ele era roxinha, virou roxinho, porque era legislação, eu mudei o nome para vade-mecum, né? E aí ele é bem completinho, ele tem 3 tipos de índice, para você que já está mais acostumado aí, né, está mais familiarizado com o direito notarial registral, eu separei por matérias, então por tipo de cartórios, mas se você não tiver, a gente também tem o índice cronológico e o melhor de todos, né, que ajuda todo mundo ali na segunda fase, o índice remissivo, que está enorme. Então é esse aqui, ó, foi indicado até pela Academia Notarial Brasileira. Sugestão, se você tiver outro que você prefira, pode usar o outro numa boa, tá? Pessoal, então vamos lá. A gente vai introduzir aqui de forma diferente que a gente faz no curso completo, porque lá eu abordo um histórico, eu trago todas as leis esparsas, e aqui não, aqui a gente vai reduzir o número das leis, tá? A gente vai tratar das principais. Isso facilita muito a compreensão do estudo de vocês, porque muita gente, eu sei que na teoria, depois vê que na prática é um pouco mais diferente, mas na teoria eu sei que muita gente tem dificuldade, até por associar essa questão de direito empresarial, que muita gente também tem dificuldade, tá? Mas eu garanto que essa forma, eu garanto pelos feedbacks que eu recebo, que dessa forma que a gente vai fazer aqui, vai tratar, vai facilitar bastante o estudo de vocês e o melhor a compreensão. Eu vou deixar também uma tabela de incidência de questões, tá? Que você que já tem alguns livros, eu trago, tá bom? Vai ficar atualizada aí para vocês, do que cai mais, cai menos, a porcentagem delas aí. Essas leis esparsas, gente, que eu vou trazer para vocês, algumas refletem diretamente, outras indiretamente na atividade protextual, mas essas indiretamente vocês têm que saber. Tá? E a gente vai começar a ver por ordem cronológica. Então, vamos lá. Foi questão não só de prova objetiva, eu vou trazer essa questão para vocês, mas também de prova oral. Questionou-se se somente a Lei 9492, que é a lei que rege o protesto, só ela que trata do protesto, se sim ou não era para dar exemplos, tá? Obviamente você não vai dar todos os exemplos aqui para o seu examinador que a gente vai tratar, senão você vai ficar ali, e eu acho que você não queira também, você vai ficar ali a tarde inteira com ele. Então, gente, não é só a Lei 9492, e aqui a gente vai provar isso para vocês, tá? Obviamente que a Lei 9492 ela é primordial, que trata, né, considerada até um avanço, a gente já teve até disciplina de duplicata virtual lá em 97, que quando foi editada essa lei, então ela é realmente um avanço, passou por umas alterações agora, que a gente vai trazer também, tá? Mas não é só ela. Claro que se existisse outra lei mais antiga que tratasse, por exemplo, na questão dos instrumentos do protesto, né? Tem lá o decreto 2044 que fala dos requisitos. Obviamente que a gente não vai usar mais, a gente vai usar o do artigo 22 da Lei 9492, que hoje ele é que regulamenta essa questão. Então, se a lei regulamentar a questão, aí obviamente estão revogados. Mas vamos lá. Essa lei aqui, ela é muito importante, até porque quem está na prática do cartório de protesto sabe que a gente protesta muito contratos de câmbio, tá? Então, essa lei aqui, que é considerada mercado de capitais, ela traz um dispositivo
diretamente ali para o protesto. O contrato de câmbio, desde que protestado por oficial competente, quem que é? Tabelião de protesto. Olha lá, o princípio da oficialidade. Para que o protesto de títulos constitui instrumento bastante para requerer a ação executiva. Então, o que esse dispositivo fez? Ele atribuiu executoriedade ao protesto do contrato de câmbio, tá? Aqui, gente, acho que eu vou deixar, bom, vamos falar aqui. Mas aqui é um ótimo exemplo de um documento de dívida que podia ser protestado ali antes de 1997. Já vocês vão entender isso, eu que adiantei a matéria. Mas vamos fazer o nosso diálogo de fontes, ainda mais que estamos vivendo a revolução tecnológica, tá? Então, você tem que saber isso, até porque o edital, ele pede algumas questões aí da parte de tecnologia, informática. Então, olha lá. A circular 3829 do Banco Central do Brasil, ela também refere ao protesto do contrato de câmbio. Se você tiver o Vademecum, tá lá essa circular, tá bom? Então, o artigo 42, o que dizia? O artigo 42 é permitido nesse protesto aí, o uso da assinatura eletrônica. Então, o que considerou-se assinatura eletrônica? Em um primeiro momento, o que era o mais comum, tá? Então, considera-se assinatura eletrônica, para fins do disposto aí, as seguintes formas de identificação inequívoca do signatário. Então, aqui, ó, o certificado digital emitido no âmbito da ICP Brasil. Gente, a ICP Brasil cai sempre em todos os cartórios. Ela vem pela medida 2200 de 2001, tá? Você tem que ler essa medida provisória. Recentemente, essa circular acrescentou o inciso 2, tá? E muitas legislações têm feito isso. Outros meios de comprovação de autoria e integridade de documentos de forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP, desde que admitidos pelas partes como válidos, tá? Então, verifica-se aqui nesse inciso 2 que houve o reconhecimento da validade dos documentos eletrônicos produzidos por outros meios, permitindo aí a utilização da assinatura eletrônica na forma do artigo 10, parágrafo 2º dessa medida provisória que eu falei para vocês, a MP 220 de 2001, tá? E aí você quiser também olhar no seu código de Alagoas, a gente tem um dispositivo que trata especificamente do contrato de câmbio. Eu só destaquei essa questão do cumprimento, porque assim, não é uma expressão muito usual, tá? Seria mais pagamento mesmo. Mas não vai cair na primeira fase, então esse destaque ficou meio sem motivo, porque não é mais pegadinha. Você pode falar aí na segunda fase pagamento também, tá bom? Só para caso pergunte algo sobre o contrato de câmbio, não me fale só da legislação federal, essas duas que eu apresentei para você, a lei do mercado de capitais e a circular. Fale também para diferenciar a sua resposta que tem dispositivo na consolidação normativa, tá? Então, vamos avançar um pouquinho, vamos lá para o ano de 1968 e a gente tem o quê? A lei de duplicatas, lei 5474. Não, professora, mas já tem uma lei nova de duplicatas. Gente, essa lei não foi revogada. A lei nova se refere a duplicatas, eles escrevem escriturais, tá? Você pode ler como virtuais ou eletrônicas, tá bom? São sinônimos até para você saber aí no dia da sua prova. Então, o que é importante a gente extrair aqui nessa lei da duplicata de 5474? O artigo 2º, ele é essencial para o tabelião de protesto, porque ele traz os requisitos que devem conter ali a duplicata, tá? O título. Por que é importante? Porque na hora de você fazer a qualificação notarial, você recebe o título, você vai analisar se tem todos os requisitos ali, fazer a análise formal do título, você precisa conhecer esse artigo 2º. Eu não vou tratar dessas questões mais empresariais, porque vocês certamente vão ter em direito empresarial, então aqui a gente ganha tempo, tá? Mas deixa aí bonitinho de lado no seu Vademecum. Olha só, para provar até que essa lei ainda está em vigor, a 5474, a gente tem um dispositivo na lei 13775, lá do finalzinho de 2018,
né? Que olha lá o que ela diz no artigo 12. As duplicatas, não confundam, né? Se tivesse sem a crase seria outro sentido. Então, as duplicatas são aplicáveis de forma subsidiária às disposições aí, ó, da Lei de 68, tá? Então, tá valendo. E essa Lei de 68, a 5474, ela faz alusão ao protesto. Então, ela tem um capítulo só de protesto. E aí eu vou trazer algumas observações aqui importantíssimas para você que só lê a lei e tem que fazer algumas interpretações aqui, tá? Vamos lá. Artigo 13. A duplicata é protestável por falta de aceite e devolução ao pagamento. Já adiantando aqui a questão do protesto, gente, a gente tem 3 motivos do protesto, e são esses, não tem mais nenhum, tá? Tem a ver com... Não estou diferenciando protesto comum e falimentar, isso é outra questão. Os motivos do protesto são falta de aceite, e aqui, obviamente, nos títulos que comportam aceite, quais são no direito brasileiro? Só a duplicata e a letra de câmbio. Então, aceite, devolução e pagamento. Qual que a gente protesta mais? Sempre pagamento, tá? Mas a gente vai ver tudo. E aí, olha lá, por falta de aceite, devolução ou pagamento, o protesto será tirado. Muita gente uma vez me perguntou o que é essa expressão. É quando você lavra o instrumento de protesto, tá? Quando falar o protesto foi tirado, o protesto foi lavrado, é a mesma coisa. Conforme o caso, mediante a apresentação da duplicata, da triplicata ou ainda por simples indicações do portador na falta de devolução do título. Pessoal, perfeito, em vigor, plena conexão com o artigo 21 da Lei 9492, tá? Vamos ver em momento oportuno esse protesto aqui. Se você quiser grifar no seu código de normas, o artigo 46. O que mais? Aqui é importante. O fato de não ter sido exercida a faculdade de protestar o título por falta de aceite ou de devolução não elide a possibilidade de protesto por falta de pagamento. Então, aqui você não pode confundir, tá? Há quem confunda esse dispositivo. Vamos supor, por quê? Por causa do princípio da unitariedade. Não tem nada a ver, tá, gente? Vou explicar já. Vamos supor que o título ele já tenha sido protestado por falta de aceite. Não é o caso desse parágrafo. Tá? Nesse caso, em razão do princípio da obrigatoriedade, o que é esse princípio para quem está começando? Significa dizer que ele deve ser realizado num único ato. Ele é fundamentado por quê? Pela máxima de que você protesta não é a pessoa do devedor, você protesta o título. Então, se esse título já foi protestado uma vez, você não pode protestar ele de novo. Tá? Se ele foi protestado por falta de aceite, ele não deve ser protestado por falta de pagamento. A gente tem algumas exceções, depois a gente vai ver. Não é o caso de Alagoas, que não traz as exceções. Vários códigos de normas trazem. Alagoas, já olhei, estudei, não traz, tá? Então, é errado você falar, eu protestei o fulano. Você não pode falar assim. Você pode, né? Mas não é técnico. Se fosse alguma coisa mais técnica, você tinha que dizer, o título foi protestado, tá bom? Então, uma vez protestado um título, um documento de dívida, esse título não deve mais ser protestado via de regra, tá bom, gente? Então, vou te dar um exemplo. Um título de crédito protestado por falta de aceite, ele não pode mais ser protestado por falta de pagamento, até porque a falta de aceite, ela acarreta no vencimento antecipado do título, tá? Então, se você protestar, o que vai ocorrer aqui? A duplicidade do protesto. E é essa duplicidade que o princípio da unitariedade ele veta, tá? Ele veda. Então, vamos ver aqui a questão interessantíssima também, que temos novidade, do local do protesto. Olha lá. O artigo 13, parágrafo 3º da Lei lá de 68, ele diz que o protesto será tirado na praça de pagamento constante do título. Pessoal, via de regra, e aí a gente vai trazer várias exceções quando a gente for estudar o artigo 6º, ou até antes também, mas via de regra, o protesto ele se dá mesmo na praça de pagamento. A gente tem outras exceções aí, tá? Protesto falimentar, protesto de cédula de crédito bancário, etc. Mas o que eu quero conectar com vocês e trazer? Que o artigo 12, parágrafo 3º da lei nova, né, da lei da duplicata virtual, escritural ou eletrônica, seja lá como você queira chamar, ela também regulamenta a praça de pagamento. Então, para fins de protesto, e aqui é destinado para a gente, tabelião, a praça de pagamento das duplicatas virtuais
deverá coincidir com o domicílio do devedor. Por que isso? Porque eles usaram a regra ali do parágrafo 1º do artigo 75 e do 327 do Código Civil. Pode mudar? Pode, se houver convenção expressa entre as partes que demonstre a concordância inequívoca do devedor. Tá? Então, atenção aí, já deixa grifado também. Esse artigo 3º, né, o parágrafo 4º, para a gente finalizar aí, não, ainda tem mais um, o 14. Ele diz que o portador que não tirar o protesto da duplicata em forma regular e dentro do prazo de 30 dias, contado da data de seu vencimento, perderá o direito de regresso contra os endossantes e os respectivos avalistas. Então, você pode protestar? Pode, mas perde o direito de regresso. E deixa eu só fazer uma observação aqui, tá? Várias normativas estaduais, elas tratam da questão do protesto do avalista. É muito divergente isso na doutrina, tá? Se pode protestar ou não avalista. Então, tem divergência, mas existem código de normas, por exemplo, de Minas Gerais, no artigo 330, que permitem perfeitamente o protesto de avalista com algumas condicionantes. Não é o caso da gente ver aqui agora, porque a gente está tratando de Alagoas. O artigo 14, ele trata dos requisitos para o instrumento de protesto. Tá? Então, isso que eu quero observar aqui com vocês. Agora, e tudo que eu falar sobre essa questão vale também para outros dispositivos que tratam do tema. Tá? Então, vamos ver o 14. Nos casos de protesto por falta de aceite, de devolução ou de pagamento, ou feitos por indicações do portador do instrumento de protesto, deverá conter os requisitos enumerados no artigo 29, ó, que eu falei para vocês, o decreto 2044. Lá de 1908, é a famosa Lei Saraiva, né? Exceto a transcrição mencionada, blá, 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 o que não importa. O que a gente tem que ter em mente aqui? Pessoal, hoje, o artigo 22 da Lei 9492 é quem traz os requisitos do protesto. Ai, professora, então quer dizer que numa segunda fase eu tenho que ter ele em mente, se for cair numa peça prática? Sim, não só ele. Você também vai lá nas normativas estaduais, e aqui vale para qualquer concurso, porque certamente vai ter ali outros ou a mesma coisa, ou os mesmos requisitos do artigo 22, tá? Para facilitar para vocês, vamos supor, vou torcer para cair uma peça de protesto na segunda fase, porque ela é bem mais fácil que as outras, né? Dependendo também. Mas assim, falando de forma estrutural, você tem que trazer os requisitos do artigo 22. O Código de Normas de Alagoas, ele tem também requisitos, está no artigo 42, tá, gente? Ó meu microfone caindo de novo. Vamos lá. Vamos agora para a lei do cheque, ó, 7357. Pessoal, o que eu quero trazer aqui com vocês? Se o artigo 48 da lei do cheque, ele está ou não em vigor. Por quê? Porque isso aqui influencia no protesto. Olha lá. O protesto ou as declarações do artigo anterior devem se fazer no lugar do pagamento ou domicílio do emitente. Pessoal, aqui está idêntico ao artigo 6º da lei de protesto de títulos e outro provimento importantíssimo que a gente vai tratar no provimento 30, no artigo 1º. Aqui a gente tem também, então, exceção ao local do protesto. Lembra, regra geral, praça de pagamento, exceção, cédula de crédito bancário, protesto falimentar, a gente vai ver em momento oportuno, e, obviamente, o cheque. Tá? Qual que é o problema do artigo 48? Esse aqui, antes da expiração do prazo de apresentação. Por quê? Porque ele vai de encontro ao artigo 9º da Lei 9492, que não permite ao tabelião de protesto analisar as questões de prescrição e decadência, tá? Cabe ao tabelião do protesto somente quando a qualificação notarial fazer a análise formal do título. Aqui você já está entrando no mérito. Então, o artigo 9º, lá da Lei 9492, ele não permite ao tabelião de protesto, é vedado até, não é que é uma faculdade, é vedado pelo artigo 9º, então, pela lei federal é vedado ao tabelião averiguar prescrição ou decadência. Tem umas polêmicas aí que a gente vai tratar em momento oportuno, tá bom? Então, esse artigo 48 também é um pouquinho polêmico.
Mas prevalece que nessa questão aqui, ó, ele está revogado. Só que a gente tem também outras decisões do STJ, que aí dizem que não tem que respeitar, mas aí já é tema lá para a aula do artigo 9º, tá? O que mais, pessoal? A Lei 8935. Esse é o estatuto, famoso estatuto dos notários e registradores, tá? Lei dos notários e registradores. Há quem chame também de lei dos cartórios. Não achei esse tema muito apropriado, mas também não interessa, tá? Só se você lê aí, às vezes você lê na segunda, na sua primeira fase, de acordo com a lei dos cartórios. E eu já vi que estão pedindo isso, você não sabe que lei que é, tá? É essa. Gente, o artigo 11, ele traz a competência, atenção aqui, privativa do tabelião de protesto, tá? Então, você vai ler aí em casa. Tá? Intimar, lavrar protesto, acatar pedido de prescrição e decadência, enfim. Todas essas atribuições a gente vai tratar no curso, tá? Só para adiantar para vocês. A gente, sempre que fala do artigo 11, a gente tem que conectar com o artigo 3º da lei de protesto. E aí a gente já vai matar esse artigo 3º, tá? Que também traz a competência privativa, tá? Então, protocolização, intimação, enfim, várias atribuições aí. Emissão de certidão, tá? Vamos fazer rapidíssimas considerações aqui, porque a gente já vai matar esse dispositivo. Então, a lei de protesto de título, nesse artigo 3º, ela veio reiterar o que a lei dos notários e registradores, em seu artigo 11, havia previsto, tá? Gente, é praticamente o mesmo dispositivo. O que acontece? O artigo 11, ele trata de uma forma mais sucinta, e o artigo 3º de uma forma mais pormenorizada, até porque durante toda, ao longo, da verdade, da lei, toda a lei 492, ela vai estar tratando desses dispositivos aqui que o artigo 3º ele traz. Tá? O que é importante a gente saber aqui também? O que seria competência privativa aqui? Né, que o dispositivo traz, tanto a Lei 8935 como a 9492. Gente, é só o tabelião de protesto que tem atribuição para tais atos. O que eu estou querendo dizer? Tá? E isso geralmente é pegadinha de prova e também pegadinha do dia a dia dos cartórios, porque às vezes o Serasa quer pegar algumas atribuições que não são dele, tá bom? Então ele passaria por cima da Constituição. Então, o que eu quero dizer é que somente ele, o tabelião de protesto, e nenhum outro agente, seja ele público, seja particular, pode fazer. Então, aqui eu estou falando Serasa, banco também, que às vezes quer trazer novas atribuições que não são dele, tá? Ou também se tiver algo do Poder Judiciário, que o Poder Judiciário tratou, na verdade, e era competência só privativa do tabelião, também não vale, tá? Competência privativa é aqueles atos do artigo 3º e do artigo 11. Então, gente, logo aqui, você já vê que a testificação do protesto, e vocês vão ouvir falar muito nessa expressão testificação do protesto, né, que é a natureza clássica dele, da publicidade aí, a inadimplência, não pode ficar a cargo de qualquer órgão, de qualquer pessoa, e sim de alguém que esteja em condição de imprimir ao seu testemunho aquela marquinha famosa que é a fé pública, tá? Isso para fazer valer um dos atributos do artigo 2º, tanto da lei de protesto, quanto também o artigo 1º, tanto da lei 6.015 quanto da lei 8935, tá? Que é qual? A autenticidade. Então, a gente tem aí publicidade, autenticidade, segurança e eficácia, tá bom? Então, vamos avançar aqui, ó. Chegamos em 2002, diploma importantíssimo, né? O Código Civil ele é muito famoso por ser a Bíblia dos notários registradores. Então, aqui realmente não dá para você estudar direito notarial sem saber o Código Civil, e aqui em todas as matérias, em todos os capítulos, né, do Código Civil, porque cada capítulo ele é relacionado a algum tipo de cartório. Pessoal, o artigo 202, ele traz que a interrupção da prescrição somente poderá ocorrer uma vez e dá-se por protesto cambial. Aí você pode lembrar ali daquela súmula 153, você vai falar, não, professora, mas tem algo errado aí. Por quê? O que diz a súmula 153?
Simples protesto cambial não interrompe a prescrição, tá? Essa súmula não vale mais, obviamente. O que está valendo é o Código Civil, tá? Lembrar aqui também, então, do artigo 9º da Lei de Protesto, sempre façam vinculação com a questão de prescrição e também decisão do STJ, que a gente vai ver em momento oportuno. Essa lei aqui, importantíssima, não só para o protesto, mas também para o registro imobiliário, né? Ele traz aí a questão do registro do patrimônio de afetação lá no registro de imóveis, até das cédulas de crédito também, dos registros. E para o protesto a gente tem dispositivo destinado especificamente ao protesto. Olha lá, a cédula de crédito bancário poderá ser protestada por indicação, desde que o credor apresente declaração, né? Então aqui é condicionante, de posse da sua única via negociável. Então, se você receber esse título lá no seu cartório, você tem que averiguar se o credor apresentou a declaração de posse que ele está da sua única via negociável, inclusive no protesto parcial. Pode protesto parcial? Obviamente que sim, né, gente? Você fala lá, de acordo com o princípio da instância da rogação, você que vai falar o valor daquele contrato que quer protestar. Pode protestar no valor total, ou você ali no ato de requerimento vai colocar o valor, tá? Outra norma muito importante para a gente é a Lei Nova de Falências, e a gente tem dispositivo tratando especificamente do protesto. Gente, a questão do protesto falimentar a gente vai ver lá no capítulo de protesto, tem o artigo 23, artigo 24, tá? Ainda a gente vai tratar disso lá. Esse protesto, ele é chamado de protesto especial, tá? Então tem o protesto comum e o protesto especial, e ele serve para provar a impontualidade do título. Essa é a finalidade deste protesto, que é obrigatório. Então, olha lá, 94, que vocês têm que ter em mente e deixar grifadinho no seu vademecum. Será decretada a falência do devedor que, sem relevante razão de direito, não paga, no vencimento, obrigação líquida materializada em título ou títulos executivos protestados, cuja soma ultrapasse o equivalente aqui, ó, 40 salários mínimos na data do pedido de falência. E o parágrafo 3º também é importante. O pedido de falência será instruído com os títulos executivos na forma do parágrafo único do artigo 9º dessa lei de falência, acompanhados, em qualquer caso, dos respectivos instrumentos de protesto, tá? Que tem que estar bonitinho lá, de acordo com o artigo 22 da lei de protesto, para fim falimentar. E aí, gente, obviamente, ao longo do curso, a gente vai ver todas as diferenças do protesto falimentar. Não tem muita, tá? Tem na questão da intimação, tanto que, qual que é a maior pegadinha de prova no que diz respeito ao protesto falimentar? Eles colocam que deve ser lavrado em um livro especial para protesto falimentar. Não. Tanto protesto comum quanto protesto falimentar são lavrados ali no mesmo livro, tá? Aliás, já adiantando aqui, de acordo com a Lei 9492, a gente tem apenas 2 livros no cartório de protesto, o livro protocolo e o livro de registro de protesto. Mas aí é o seu diferencial. Você vai buscar resposta também no Código de Normas, por exemplo, no estado do Paraná, existe o livro de pagamento, tá? E também ali no provimento 45 do CNJ, que ele elenca mais 3 livros, né? Então, por exemplo, ali o livro de depósito prévio, de receita e despesa, visita e correições. Então, é importante você complementar isso aí. Agora, tem essa lei complementar, né, que é a lei que institui aí a microempresa e a empresa de pequeno porte, e ela também tem um dispositivo, e aqui diretamente relacionado à atividade notarial e registral. Qual que é? É o artigo 73, tá? E aí, gente, já coloquem aí que a prerrogativa desse artigo, ela é do devedor, ela não é do credor, tá? Isso sempre é questão de prova também. Então, esse artigo traz emolumentos, questões de emolumentos, pagamento, cancelamento, tudo diferenciado ali para a microempresa, do protesto das microempresas e empresas de pequeno porte, e também traz uma penalidade. Deixa eu trazer o dispositivo aqui para vocês, ó, que eu até destaquei para você não confundir.
É para ele que é destinado. O protesto de título, quando o devedor for microempresário ou empresa de pequeno porte, é sujeito às seguintes condições. E aí, pessoal, eu vou trazer esse dispositivo, que tem 5 incisos, em formato de questão, tá? E a gente vai conseguir matar o dispositivo. Eu trouxe aí a questão da Consulplan, porque ela é bastante parecida com a VUNESP, eu ainda não vi uma questão da VUNESP dessa. Então, vamos lá. É para a gente assinalar a alternativa correta sobre o protesto do título. Letra A. Quando o pagamento do título ocorrer em cheque, sem a devida provisão de fundos, serão automaticamente suspensos pelos cartórios de protesto pelo prazo de 1 ano todos os benefícios previstos para que o devedor, de que trata o enunciado, prerrogativa do devedor, desta questão, independentemente da lavratura e do registro do protesto. Pessoal, então, aqui a penalidade, tá? A gente está de trás para frente, é a letrinha da lei do artigo 73, inciso 5º, dessa lei complementar 123. A gente já ultrapassou o tempo, estou vendo aqui, mas vamos terminar essa questão. Sobre os emolumentos do tabelião, não incidirão quaisquer acréscimos a título de custas e fundo de custeio de atos gratuitos, ressalvada a cobrança da taxa de fiscalização judiciária. Esse aqui não está de acordo com o artigo 73, inciso 1º, que trata da redução dos emolumentos quando for empresa de pequeno porte, microempresa. Então, olha lá. Sobre os emolumentos do tabelião, não incidirão quaisquer acréscimos a títulos de taxas, custas, contribuições para o Estado, blá, blá, blá. Deixa eu só falar para vocês, quem está começando agora. Os emolumentos, aquele que é recebido no cartório, primeira coisa, eles têm natureza jurídica de taxa. Então, taxa, tributo. Só que aquilo que a gente recebe, a gente tem que repartir. A gente tem que fazer repasses, isso vai depender da lei de emolumentos de cada estado, tá? É uma lei estadual. Para qual instituição a gente tem que repassar? Via de regra, Tribunal de Justiça, cobriu ali o registro civil das pessoas naturais, naqueles atos gratuitos, etc. Né? Cada estado é de uma forma, só para você entender aqui essa questão ali dos repasses. E aqui a justificativa da questão, ressalvada a cobrança do devedor das despesas de correio, condução e publicação do edital. Isso aqui pode ser cobrado, tá, gente? Letra C. Para pagamento do título em cartório, não poderá ser exigido cheque de emissão de estabelecimento bancário, não estando a quitação dada pelo tabelionato de protesto condicionada à efetiva liquidação do cheque. O que acontece aqui? Ele vai de encontro, quando eu falo de encontro é o contrário, tá? Quando eu falo encontro, porque às vezes a pessoa confunde. Aí é em consonância. Mas olha lá, por quê? Porque, na verdade, a quitação dada pelo tabelião de protesto será condicionada à efetiva liquidação do cheque. Então, tem que esperar ali o cheque cair, não tem problema aceitar, tá? Mas tem que cair para que haja realmente a quitação. O que acontece aqui? Alguns tabelionatos, né, nos casos de pagamento muito alto, quando eu falo alguns tabelionatos, de acordo com as normativas estaduais, elas não aceitam o pagamento em moeda, tá? O pagamento deve ser feito em cheque, notadamente o visado e o administrativo. Então, esse dispositivo aqui não se aplica. Só para você ver, e aí eu vou deixar no material, tá? Isso aqui é uma questão da VUNESP, do Rio Grande do Sul, que tem a mesma regulamentação no estado de Alagoas. Não vai cair dessa forma, porque não pede, não vai pedir até agora, a gente não sabe. Tá? Mas só para você ver, eu não vou trabalhar com ela aqui, tá? Mas só para você ver que o pagamento de título em moeda corrente no tabelionato, ele é vedado. Então, o que você tem que fazer com questão de VUNESP, que trata do Código de Normas? Você tem que pegar o assunto e ir lá na lei federal, que certamente ela vai pedir esse assunto no que diz respeito à lei federal. Só para a gente finalizar aqui, já deixei até o Código de Normas de Alagoas. Isso aqui é para a segunda fase. Letra D. O cancelamento do registro de protesto fundado no pagamento do título será feito independentemente de declaração de anuência do credor, mesmo no caso de impossibilidade de apresentação do original. E aqui a gente vai ter que até fechar o bloco, pessoal, porque eu vou trazer algumas questões sobre o cancelamento. Mas só para justificar, salvo no caso de impossibilidade de apresentação do original. Então, vamos fechar o bloco
E eu volto aqui para tratar dessa questão no terceiro bloco.